Boa noite. Eu fico bem feliz de estar aqui com vocês. É importante essa questão aí da CRI, reverendo Ageu, porque secretário trabalha, presidente não faz nada. Só fica bonitinho lá na fita, né? Mas o tema me empolga bastante. Coincidiu que esse ano o tema que está sendo tratado é ligado com aquilo que eu escolhi para fazer a Carta de Princípios do Mackenzie. Anualmente, a chancelaria faz uma carta de princípios onde ela estabelece alguma temática que seja oferecida como tema a ser considerado pela academia, como tema confessional a ser discutido e considerado. E nesse ano, o tema que eu escolhi foi exatamente discutir a questão do Estado. E então eu fiquei feliz com o convite porque dá uma oportunidade de quase que já tem alguma coisa que eu estou trabalhando com ela, inclusive algo que será oferecido para vocês mais para o final da palestra, que é isso em livreto, um livretinho para vocês levarem para casa e terem o conteúdo. Não ofereço agora porque senão eu podia simplesmente distribuir, fazer uma oração e tchau, né? Acabou o trabalho. Eu não sei se liam em casa. Mas eu debati um pouco quando eu estava preparando alguma coisa para pelo menos poder dar para vocês aí na projeção alguma coisa que ajudasse a fixar, porque às vezes você fala uma frase e a pessoa fala, eu queria ou registrar isso ou ver com clareza. Eu não gosto muito de fazer uma apresentação detalhada, eu não gosto porque eu acho que acaba tirando às vezes da oportunidade de falar. Mas alguns recursos às vezes são bons. Mas eu confesso que eu tive que me debater um pouco, porque na verdade eu tive uma tentação muito grande de trazer um retratinho que poderia de alguma forma causar para nós uma dificuldade com relação ao segundo mandamento. Por quê? Porque é óbvio que eu pensei, essa imagem ia ser perfeita para ilustrar o que eu quero, mas alguém poderia dizer, olha, você está botando aí uma foto de uma imagem da segunda pessoa. Aí é óbvio, vem a resposta óbvia. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu ponho lá a estatuazinha, mas eu dou uma borrada na cara. Mas aí é pior ainda, porque aí parece a heresia daqueles que dizem que querem desenfatizar a humanidade de Jesus, né? Como se ele fosse um fantasma, porque não foi, teve corpo. Aí no dilema, eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente contar para vocês um contraste muito espantoso que você pode experimentar, e qualquer um de vocês pode experimentar, se você um dia tiver a oportunidade de visitar a cidade de Nova York. É que na cidade de Nova York, e não está aqui, mas no livreto que vocês vão receber, tem uma foto na capa disso. Você tem lá no centrão, perto de onde está Wall Street e o setor comercial, você tem diante de uma pracinha que fica diante de uma das maiores casas de mercado de ações, casas de investimento lá em Wall Street, você tem uma estátua muito curiosa. É uma estátua em metal, na verdade uma obra completa em metal, escuro, que representa Atlas. E eu acho que todos vocês sabem quem é Atlas, né? Aquele que segura o mundo nas suas costas. Está lá a estátua do Atlas e um globo feito de forma estilizada, e você percebe na estátua a tensão de cada músculo segurando aquela coisa gigantesca, 3, 4 vezes maior que ele. E ela é feita de uma forma aramada para não parecer tão pesada, e ele é feito de uma forma que parece muito pesado. Isso, ao invés de fazer parecer que o fardo dele é mais leve, faz parecer que o fardo é mais pesado. É esquisito. Uma obra de arte muito bacana, muito mesmo. E ela representa o quê? Ela representa essa ideia de que cabe à humanidade essa pressão de como Atlas suportar o peso da vida nas costas. Aliás, na música BR3, que é uma canção popular aí da época dos festivais, tinha acho que é não é a BR3, é uma outra dessas músicas que ganhou o festival, tinha um trechinho que dizia, faz pouco tempo que eu estou na estrada, mas eu encontrei tantas pessoas tristes desaprendendo a conversar que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. E às vezes a sensação é essa, né? Por isso que é tão gostoso ouvir
o nosso irmão Estênio lembrando que Jesus carregou esses pesos todos e nos deu um fardo leve. Mas o curioso é que se você estiver lá em Wall Street e apreciar essa estátua, tem uma outra que você pode ver que é curiosa. Atravessa a rua e vai lá numa igreja, a Catedral de São Patrício, e entra no saguão daquela catedral e tem uma outra estátua lá, de uma versão infantil de Jesus, um menino Jesus. Tá? Agora, ignora a estátua como representação da segunda pessoa da Trindade e escuta a curiosidade que eu vou te falar. Nessa estátua, que está lá dentro, aparece o menino Jesus com uma coroa e a mão estendida. Alguém quer chutar o que é que está na mão dele, na palma da mão dele? O globo, a órbita celeste, o planeta Terra na palma. Vocês já viram, já devem ter visto essa representação do menino Jesus segurando o globo na sua mão. E eu não consigo deixar de ver o contraste de que tudo que o homem pode imaginar é no máximo Atlas quase desmoronando com o peso do mundo nas suas costas. E o nosso Senhor Jesus, como dizia a música de escola dominical que eu aprendi quando era criancinha, Ele tem o mundo todo na palma da sua mão. Por que isso tem a ver com o Estado? Bom, tanto tem a ver que eu escolhi para capa uma imagem dessas, a do Atlas. Porque muitas vezes a gente não tem concepção, a nossa visão é tão contingente, estamos tão presos dentro da nossa própria situação, que nós não temos a perspectiva de que estamos investindo algo com pesos inadequados, que estamos dando a alguma coisa mais espaço do que ela deveria ter, ou que estamos pedindo que uma certa instituição carregue um peso que não lhe pertence. Atribuir às coisas um peso que não lhe pertence, na melhor das hipóteses, é frustrante. Na pior das hipóteses, é extremamente perigoso. E a Bíblia tem uma visão clara do que é o Estado. E atribuir ao Estado como é nossa prática, e no Brasil ela é mais forte ainda, porque nós temos uma tendência institucionalizadora sempre. A gente acredita que as soluções são sempre institucionais. Educação, Estado. Saúde, Estado. Bem-estar, Estado. É o Estado que precisa cuidar de nós. Ela já é uma tendência humana, mas para nós ela é mais forte ainda, porque nós sempre queremos, de alguma forma, lançar sobre instituições coisas que deveriam ser responsabilidades ou individuais ou de outros núcleos de significado. E fazer isso com o Estado é perigoso. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa curiosa que aconteceu no finalzinho da vida do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer tinha acabado de publicar um livro chamado O Grande Desastre Evangélico. A capa desse livro diz tudo, porque a capa desse livro era um desenho de bico de pena colorido, de uma igrejinha linda, daquelas igrejinhas do campo americanas, com gramadinho em volta, cerquinha de pauzinho, e a igrejinha com sua torre, seu sino, sua cruz, e aquela igreja estava em cima de um gramado, mas embaixo desse gramado, o solo estava tão erodido, que tudo que se via era quase que um cone invertido que culminava num fiozinho de terra no qual ela se equilibrava. E eu acho que grande parte da experiência que nós temos visto, naquilo que para vocês é o tempo todo de sua vida, para alguns de nós é uma boa parte da vida da gente, as últimas décadas do século XX e esse século XXI, ele foi profético quando ele nos alertou para o grande desastre evangélico. Mas curioso que Schaeffer estava dando uma palestra já carcomido pelo câncer, já no finalzinho de sua vida, quando ele tinha condições, ele topava ir
cumprir uma agenda, dar palestras, porque ele queria aproveitar ao máximo os seus últimos dias. Ele estava lutando para sobreviver. Ele não é uma daquelas pessoas que estava deitando e dizendo, eu quero que a morte chegue, ou nem dizendo, estou feliz porque vou morrer. Ele estava dizendo, a morte é o último inimigo a ser vencido. Eu odeio a morte, eu não quero, mas se Deus mandar, está tudo bem, eu vou estar com ele. E já nesse momento de final de vida, R.C. Sproul, que agora também já está lá com o Schaeffer fazendo festas lá no céu e batendo aqueles papos gostosos, o R.C. Sproul e Schaeffer tinham voos que sairiam próximos um do outro e compartilharam um táxi para o aeroporto. E no táxi o R.C. Sproul perguntou, Dr. Schaeffer, qual é a sua maior preocupação para a igreja na América? Nesse final do século XX, nessas décadas, isso foi em 84. Então, nessas últimas 2 décadas do século XX, qual é a sua maior preocupação para a igreja na América? E você imaginaria que ele fosse responder alguma coisa assim, o liberalismo teológico, pentecostalismo, e ele respondeu na lata, o estatismo. Ora, o que é estatismo? É a doutrina que coloca o Estado como aquele em quem você investe suas esperanças e você dá ao Estado o poder de gerir as vidas dos seus cidadãos de forma completa. Eu chamo isso de idolatria do Estado. E o Schaeffer entendia, será que o estatismo é um problema tão sério assim? O Sproul, comentando sobre isso, diz, a grande preocupação de Schaeffer naquele momento em sua vida era que os cidadãos dos Estados Unidos estavam começando a investir a sua nação com suprema autoridade, de modo que a livre nação americana se tornaria em um ente dominado por uma filosofia da supremacia do Estado. Se você acha que o Império Romano perseguiu os cristãos, porque via nos cristãos alguma coisa que religiosamente era para eles rejeitável, porque eles eram apegados demais a outra religião, você está confundindo as bolas. A ameaça que o cristianismo representava para o Império Romano era exatamente a ameaça contra a hegemonia do Estado. Porque o que os cristãos ensinavam, o que eles aprenderam com Jesus, que está ilustrado na questão do tributo, querendo pegar Jesus em armadilha, os homens se aproximaram dele e disseram, é justo pagar impostos ao Estado? Eles se referiam aos impostos de César, os impostos romanos, e eles sabiam que se Jesus dissesse, é justo, ele iria provocar a ira profunda de todos aqueles que ressentiam a dominação romana. Mas se ele dissesse, não é justo, César então poderia ir atrás dele por sedição, ao desrespeitar a hegemonia do Estado. E nós, acostumados com a nossa visão dicotômica, herança de toda uma tradição filosófica, que eu acho que nós herdamos naquele sangue intelectual jesuíta que faz parte de quem somos, nós entendemos que Jesus então tomou uma moeda e disse, de quem é essa imagem? Responderam, de César. E Jesus então teria dito, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso está completamente, diametralmente oposto ao resto do ensino bíblico. Os óculos que a Bíblia me oferece para que eu leia cada passagem em particular nunca me permitiriam fazer essa dicotomia de colocar César e Deus numa mesma linha horizontal. O que Jesus disse foi, essa moeda tem a imagem de quem? César. Então ela pertence a César. Quem gere a sua economia é César, paga o imposto dele. Mas dê a Deus o que é de Deus. Tanto é que quando César ou outro governo demandou dos seguidores de Jesus o que pertencia somente a Deus, qual foi a resposta? É melhor servir a Deus do que aos homens. Quando o rei demandou o culto, qual foi a resposta de Daniel, de Sadraque, Misaque, Abdênego? Não. Quando César pede o que é de Deus, aliás, essa é a base todinha para a doutrina protestante reformada,
e se alguém tem curiosidade disso, muitos de vocês são estudantes de teologia, Rutherford é um campo maravilhoso para se estudar. A ideia toda é essa, é de que há uma hierarquia e não uma relação dicotômica. E nessa hierarquia, quando César ou o Estado pede aquilo que é de Deus, eu me torno até justificado em resistir ao Estado. É preciso ter essa compreensão. Então é por isso que Schaeffer provavelmente deixou tão claro que esse era o grande temor dele. Mas eu quero que vocês escutem essa frase aqui, essa citação. Esse pensador, esse grande pensador, eu não vou enganar vocês, então eu não vou falar esse grande teólogo, mas esse grande pensador, ele estava falando, escrevendo um texto, no qual ele analisava o estado do movimento socialista em várias nações. E ele nos dá uma lição aqui, porque vindo de um lado bem diferente do Schaeffer e do Sproul, com um século e pouco de antecedência, ele diz assim: quanto aos comunistas franceses, mesmo sendo parte de uma nação celebrada por sua infidelidade, são eles mesmos cristãos. Um dos seus axiomas favoritos é de que o cristianismo é comunismo. Le christianisme, c'est le communisme. Eles tentam comprovar isso pela Bíblia, pelo estado em que os primeiros cristãos teriam vivido e etc. Olha a curiosidade agora, tá? Vamos levar um pito. Mas isso só demonstra que essas boas pessoas não são exatamente os melhores cristãos, ainda que assim se considerem. Porque se fossem, eles conheceriam melhor a Bíblia e descobririam que, a despeito de algumas passagens da Bíblia, que podem ser convenientes ao comunismo, o espírito geral da doutrina bíblica é, ainda assim, totalmente oposto a ele, assim como a toda medida racional. Esse texto aqui é legal para a gente entrar em discussão sobre TMI, teologia da libertação, essas coisas, né? Alguém sabe quem é que está falando isso? Parecido, mas não é. É pior. Cara, eu não posso chamar ele de pai do comunismo. Pai era o Marx, mas mãe pelo menos ele era, não era? A mãe do comunismo está aqui dizendo que há uma incompatibilidade essencial e que não é um muito bom cristão quem achar que as duas coisas caminham juntas. Por que ele tem a percepção de que o cristianismo é inimigo da visão social que ele tem, da visão do Estado e da economia que ele tem e promulga, estando no lado oposto do Schaeffer, pela mesma razão? Porque ele entende que a visão de mundo dele é uma, no qual o Estado, a coletividade social, precisa ser soberana, e qualquer coisa que ameace a sua soberania é contra qualquer medida racional, a expressão que ele usa, né? É irracional, não tem nada a ver, e certamente o cristianismo caberia nessa categoria, daquilo que se levanta contra a soberania do Estado. Então, de fato, o cristianismo é perigoso. De fato, o cristianismo é uma daquelas forças que se interpõe na sociedade como uma resistência, ironicamente, uma resistência ao autoritarismo, uma resistência ao Estado centralizador e hegemônico. Não é à toa que a visão
de governo colegiado e compartilhado vai surgir no meio reformado. Não é à toa que Altúzios vai nos dar, não é Tocqueville, é Altúzios que vai nos dar as bases do que nós chamamos de democracia. E o cristianismo não é democrático, ele é monárquico, mas ele estabelece o que tem de mais parecido com a boa democracia, na minha opinião, que é o sistema representativo, é um parlamentarismo representativo. Graças a Deus, esse tipo de coisa, até nas nossas discussões da igreja, a gente consegue traduzir para coisas bem práticas. Quando o modelo de estatuto das igrejas presbiterianas do Brasil, estatuto para a igreja local, estava sendo aprovado na comissão executiva, o texto dizia: a igreja presbiteriana do Brasil segue um sistema de administração de democracia representativa, de modo que os presbíteros são os representantes dos membros. E alguns de nós brigaram em concílio a respeito disso, e o que acabou sendo aprovado é um texto que, ao contrário, diz: a igreja é governada por Cristo, que não compartilha com ninguém a sua autoridade. Mas em sua administração humana, Cristo descreve as características e atributos de homens que ele deseja que o representem para o povo e em quem o povo está representado diante de Deus. E Deus dá o privilégio da igreja reconhecer, pelo voto, as pessoas que demonstram aqueles atributos que o rei estabeleceu. E esses são os seus ministros, presbíteros, regentes e docentes, a quem cabe governar e ministrar pela palavra do rei. Graças a Deus isso acabou entrando e ficando desse jeito. Então, nesse sentido, é bem importante a gente ter clareza a respeito de qual é a questão em discussão. O problema é que, em primeiro lugar, toda idolatria sempre é frustrante. Por quê? Porque o ídolo é uma tentativa de substituir algo real, certo? Ninguém faz um ídolo e diz: é claro que isso não existe. A não ser aquela pessoa que de alguma forma vai querer ressignificar todas as coisas à luz de uma visão metafórica, espiritual, ou aquela pessoa que abraça a inconsistência de dizer: eu que não creio, peço a Deus por minha gente, de dizer: eu sou o ateu mais espiritual que tem, mas pouca gente tem a coragem de chegar de abraçar esse grau de inconsistência. Normalmente, a idolatria é sempre uma tentativa de substituir alguma coisa. E toda vez que você tenta substituir uma realidade, você vai ter um problema sério. Você vai ter versões falsificadas e que, portanto, sempre vão frustrar. Elas não conseguem cumprir adequadamente as expectativas que são projetadas sobre ela. Por isso que o Estado nunca vai conseguir cumprir todas as promessas que ele faz. E isso acontece, e eu creio que deve ser visto como uma idolatria mesmo a ser resistida. A idolatria do Estado. O problema é que nesse momento histórico que nós vivemos, é fácil substituir a idolatria do Estado por um outro ídolo que é heuristicamente mais eficiente. Você troca o ídolo do Estado, que obviamente está esgarçado no contexto do Brasil, nós vimos o que aconteceu com 13 anos de luta pelo estatismo, com a tentativa de estatizar tudo, e se precisar a gente pode ainda ver 10 anos na frente, olhando para a Venezuela. Então esse ídolo está esgarçado, mas o problema, especialmente entre nós, cristãos, que representam uma tendência de uma visão com menos progressivismo social, nem todo mundo, mas a tendência geral de um cristão conservador vai ser provavelmente essa, nós podemos facilmente cair numa outra idolatria igualmente perigosa. E o que eu quero tratar é das duas idolatrias que nós temos. De um lado, se nós queremos um país que seja equinânime, eu gosto do termo equânime,
Ou eu acho que equinânime é outra forma de expressar também, mas equânime, por quê? Porque ele é melhor do que começar a falar em justiça social e já trazer todo um cachê de outros conceitos juntos. O que significa equinânime? Onde existe uma justiça no trato, nas possibilidades e no reconhecimento de pessoas mesmo que diferentes. Tá? Esse é um conceito mais cristão. Se nós desejamos um país equânime, ajustado e produtivo, é importante a gente dar uma olhada crítica sobre a nossa concepção do que é o Estado, da natureza do Estado, o volume que ele tem e qual é exatamente a sua função. Para a gente não esperar que o Estado faça o que não é função dele, que, como eu disse, é ingênuo ou perigoso, provavelmente os dois, para que a gente não lance essas expectativas também em outros lugares. Agora, o meu raciocínio é, assim como, para entender o que Jesus queria dizer quando ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você resolve o problema pegando aquilo que o hábito nos faz colocar horizontal e você coloca diferente. Eu creio que o processo é semelhante aqui, quando nós vamos tentar entender qual é a função do Estado, sua natureza, até mesmo as discussões sobre que volume ele deve ter. Da parte daqueles que têm uma visão bíblica do mundo, o desafio é um desafio de raiz. De raiz, é pétreo, a qualquer concepção ideológica que tente substituir Deus em seu lugar, colocar qualquer coisa, incluindo o Estado. Porque isso cria uma nova forma de adoração, que a Bíblia Sagrada chama de idolatria. O Estado, como provedor no lugar de Deus, é sempre idolátrico. É lógico, a gente pensa nisso e dá para estender do ponto de vista, vamos dizer assim, do ponto de vista metafórico, em termos mais genéricos e tudo. Mas você quer ver como que isso funciona na prática? Vai na França fazer um casamento de Estado. Sabe o que é isso? Assim como você casa na igreja, na França você tem a opção. Se você quiser, você pode só ir lá diante de um juiz de paz e assinar um papel, acabou. Mas se você quiser ter um casamento de Estado, tem um casamento de Estado. Com véu, com música, com coral, com cerimônia, e é uma cerimônia do Estado. Se você quiser ser batizado no Estado francês, batizado pelo Estado, dá para fazer. Porque o Estado é entendido como um ente que cumpre de forma melhor os anseios que a religião tentou cumprir e não conseguiu. E isso é bem revelador. Isso deve ser para nós. Como é que eu resolvo o dilema? Como é que eu pego aquilo que a tendência nossa atribui tudo ao Estado, atribui tudo a alguma outra coisa, e eu organizo e estruturo? Eu creio que um dos auxílios melhores que a gente tem para isso é a ideia caiperiana de que existem esferas distintas, que ele chama de esferas de soberania, ou outro nome que a gente usa é esferas de responsabilidade limitada, onde a gente entende que essas esferas, em certo sentido, têm um aspecto hierárquico, mas a hierarquia não é o único atributo delas. Elas estão todas debaixo da ordenação que a lei de Deus estabeleceu para a sociedade humana. E elas destacam diferentes aspectos da vida em sociedade que Deus estabeleceu. É uma questão de entender a sociedade em seus setores, os deveres e limites de cada setor, e entender que na formação da sociedade existem diferentes esferas que precisam gozar de soberania relativa. Por que o termo soberania relativa? Porque nenhuma delas é absoluta. Kuyper destacava vários aspectos em sua doutrina da soberania das esferas. Ele destacava vários aspectos ou várias esferas. Eu quero trabalhar com algumas delas que eu acho que são as mais cruciais aqui. A esfera do Estado,
a esfera das unidades produtivas e comerciais, a esfera das associações livres, a esfera da igreja, a esfera das ciências e das unidades educacionais e a esfera básica, que é a família. Cada uma dessas deve gozar de liberdades em relação às outras esferas e elas possuem prerrogativas próprias, que são inalienáveis. Uma esfera não pode passar a responsabilidade para outra esfera. Faz parte da própria ordenação que Deus deu para a sociedade. Vamos explorar um pouco isso. Vamos olhar quais são essas esferas e o que cada uma significa. Vamos começar com a esfera do Estado. Qual que é a responsabilidade da esfera do Estado? A esfera do Estado é aquela da qual Deus criou o governo humano e deu a espada da justiça para ser carregada por pessoas que se responsabilizam essencialmente, de acordo com a palavra de Deus, por punir o mal, recompensar o bem e impedir o abuso do mais fraco pelo mais forte, do que tem mais vantagens sobre o que não tem. Basicamente, o Estado é criado para regular em termos de justiça as relações humanas. Como que dá para descrever o Estado? Eu creio que o Estado, ele não pode, por exemplo, redistribuir riqueza. Então esse já é um ponto X em toda a discussão da relação Estado e economia. E grande parte do nosso problema é que a gente confunde e a gente discute o Estado ao mesmo tempo que acha que está discutindo teoria econômica. Mistura as duas coisas. Então a gente quer discutir política baseada em teoria econômica. E são duas áreas, dois focos diferentes. Nesse sentido, distribuir riqueza não é função do Estado. Por quê? Por que o Estado não tem o direito de distribuir riqueza? Porque o Estado não produz riqueza. Porque a riqueza é produzida pelo conhecimento de indivíduos que individualmente ou coletivamente agem, trabalham, e nesse trabalho eles acrescentam, além do investimento do seu tempo sobre as matérias-primas, um outro tchan, que é parte da imagem e semelhança de Deus que nós possuímos, que é a criatividade. Grande parte das discussões econômicas ficam encrencadas porque a gente quer saber o que é que traz mais valia, o que é que traz valor, como é que valor pode ser criado. E algumas teorias econômicas vão dizer que o valor é sempre baseado na matéria-prima, nas commodities, naquilo que você gera, tá? Ainda que reconheçam que nesse sentido o valor vai ser relativo. Então, por que o ouro vale? Quem tiver interesse em explorar essa questão, tá? Tem um artista chamado John Boggs, J.C. Boggs, B-O-G-G-S. Algumas pessoas acham que ele é um artista maravilhoso, outros acham que ele é um terrorista econômico e outros acham que ele é um falsário. Porque o John Boggs quer criar um questionamento sobre o que é valor na economia. O que o John Boggs faz? Ele pega um pedacinho de papel de alta qualidade, cortado assim, mais ou menos desse tamanho, e ele entra num restaurante, por exemplo, na cidade de Nova York, onde ele mora. Ele fazia mais isso antigamente. Agora ele é tão conhecido que quase que não dá o esquema dele. Mas ele entrava no restaurante, comia uma bela de uma refeição, pedia um vinho caro. Quando traziam a conta, ele mandava chamar o maître, o gerente do restaurante, e se apresentava. Meu nome é J.C. Boggs, eu sou um artista conhecido, a minha arte é muito valorizada. Eu quero lhe propor um negócio. Eu tenho aqui isto que eu desenhei aqui durante o meu cafezinho. E ele pegava um pedaço de papel onde ele tinha desenhado com bico de pena uma nota de $100 perfeita. E ele disse para o comerciante: eu gostaria de pagar pela minha refeição com a minha nota. Mas não se preocupe, se o senhor não quiser, está aqui esse outro dinheiro americano mesmo da Reserva Federal. Eu pago com aquele. Mas independente, qualquer dos dois que o senhor escolher, o senhor vai ter que me dar uma nota fiscal da refeição e devolver troco. E aí ele encostava para trás e ficava esperando para ver
toda a teoria de valores desabar na cabeça de quem estava olhando. Porque a primeira pergunta é, claro, esse cara deve ser um artista muito bom, porque o que ele fez é perfeito. Deve valer alguma coisa, mas eu não sei o quanto vale. A nota de 100 eu sei o quanto vale. Mas se eu só quiser a nota de 100, eu posso me dar mal. Se eu pegar outra, eu posso vir a descobrir... E a razão pela qual o truque dele não dá mais tão certo é porque o pessoal descobriu que as notas dele, naquela época, já vendiam por 20, 30, 40, 50 mil dólares. Como arte. Por isso que chamavam ele de terrorista econômico, porque ele estava chegando na raiz da pergunta, o que é valor? O que é que gera valor? Mas ali está uma dica também do que é que gera valor. Porque diferente das teorias que diz que o valor está na matéria-prima e que o valor que o ser humano acrescenta ao seu trabalho é o tempo, a gente pensa que o trabalhador vende tempo, né? Então a teoria marxista vai dizer, a mais-valia é que alguém está ficando com uma ponta do trabalho dos outros. Porque quem investiu o tempo é merecedor da recompensa. Por isso que no marxismo é uma questão do tempo que você trabalhou. E não das habilidades, de cada um de acordo com as suas habilidades, para cada um de acordo com suas necessidades. Tese essencial marxista. Por quê? Porque a ideia é de que o valor é trabalho sobre matéria-prima. Nós, como cristãos, acreditamos que o que cria valor, a única parte dessa equação que você cria do nada, é a criatividade. É a inteligência que nós colocamos em cima da relação do nosso trabalho com a matéria-prima. E o interessante é que a sua engenhosidade, a sua inteligência, a sua criatividade, esses não são derivativos de nada, exceto daquilo que o Criador te deu. Então você está gerando, se o que atribui valor é a ação inteligente humana, se a nossa economia é uma economia do conhecimento e não uma economia do tempo e da matéria-prima, se ela é baseada em conhecimento, então de fato dá para se dizer que nós criamos valor. Que a ação do artista, a ação do artífice, a ação do intelectual acrescenta um valor que transcende os seus elementos básicos de tempo e matéria-prima. Quando a gente pensa nesse sentido, vem a pergunta, e o Estado, o que ele produz de riqueza? O Estado, na verdade, não produz riqueza, então é injusto esperar que o Estado seja o distribuidor da riqueza. O Estado pode impedir o abuso econômico, sim, isso ele deve fazer, impedir o abuso econômico do mais forte, do mais fraco, e a sua esfera de ação é um papel, então, regulatório, jurídico, no qual ele cria proteções contra abusos, incentivos ao desenvolvimento, seguranças nas relações sociais e econômicas. E eu até admito, esse é um ponto para discussão, tem pensadores reformados como nós, que vão discordar de mim. Eu até admito que o Estado possa gerir, o Estado moderno, uma pequena malha, uma pequena rede de seguridade social. Uma rede como aquela do circo que o trapezista tem, que é quando tudo falhar, tem uma redezinha lá embaixo. Então eu creio que o Estado administrar uma rede essencial e básica de seguridade social é ok. Mas como vocês vão ler no texto aqui, quando eu coloquei isso daí em palavras, eu digo assim, essa rede, na minha visão, deve ser apenas essencial. Ela nunca pode se tornar um leviatã que, como buraco negro, traga todos os recursos e esforços do Estado. Não é traga de trazer, não, é de tragar mesmo. Um buraco negro que engole os recursos do Estado. Olha o que está acontecendo conosco por causa da Seguridade Social. Ela virou exatamente isso. A maior despesa que nós temos hoje é com o quê? É com isso. Mas essa não é uma função, o Estado está redistribuindo riqueza. Então, a mera admissão de que uma malha essencial
seja admissível, já incomoda alguns que diriam para mim, então você está cedendo. Mas eu creio que essa malha essencial existe pelo princípio de que é impossível eu ser realizado e feliz se eu souber que tem pessoas que eu não estou vendo que podem estar morrendo. Então, a malha de segurança é para que a sociedade como um todo descanse, sabendo que até quando tudo falhar, existe pelo menos uma chance de que o cara que foi encontrado em coma no meio da rua possa ser levado para um hospital e não seja largado lá. Mas essa malha é essencial. Mas a função primária do Estado é regulatória, é jurídica, é uma função de ser a esfera na qual as nossas relações sociais e coletivas encontram a sua equidade social. Não igualdade, mas equidade social. Se o Estado fizer isso, ele cumpre o mandato de Romanos 13, 3-7. Se o Estado fizer isso, ele não extravasa o mandato que Deus dá em Romanos 13. Tá? Porque lá ele diz, não tema, porque a autoridade existe para quê? Sejam submissos, porque eles existem para quê? Para punir o que faz o mal, recompensar o que faz o bem. Tá? Essa é a função primária. Mas e as outras coisas que a gente muitas vezes queria que o Estado fizesse? Antes disso, deixa eu lembrar para vocês duas coisas. Qual que é a estrutura básica que deve regular qualquer Estado, mesmo o Estado moderno? Eu creio que a estrutura básica que regula o Estado, especialmente o Estado que se atém à sua função, que age com legitimidade somente na sua esfera de soberania, ela é muito parecida com a estrutura essencial que é dada no Antigo Testamento para o Estado de Israel, no Antigo Testamento, na lei. Porque eu creio que é uma questão da terminologia, a terminologia que eu vou usar é marotamente teológica e bíblica. Mas a conceituação é perfeitamente aplicável até em Brasília. Eu creio que as duas coisas essenciais para um Estado de direito é a questão do pacto, tá? Que no Antigo Testamento era o pacto divinamente revelado de forma direta, como a lei dada no Sinai, mas que também pode ser a concepção pactual derivada da revelação geral. Que no caso seria aproximada pelas nações quando elas criam leis nacionais maiores que com mais ou menos acerto chegam perto da lei gravada no próprio coração, que alguns chamam de lei natural. Ou seja, a lei maior nacional, a Constituição, a Magna Carta ou qualquer outro documento de pacto federativo. Agora que eu falei de pacto federativo, eu não sou tão religioso, né? Mas no Antigo Testamento, o que era que mantinha a coesão do Estado? O pacto. Nesse sentido, eu sou alguém que acredita firmemente no pacto federativo, no pacto constitucional. E eu creio que o Estado precisa estar baseado para que ele seja um Estado legítimo, de direito, que se atém à sua esfera, numa boa estrutura de pacto federativo. Eu não vou entrar nem numa discussão e nem numa análise da Constituição de 88, porque eu creio que essa Constituição de 88 de fato jogou sobre o Estado funções de todas as outras esferas. Ela é uma Constituição essencialmente do Estado grande. E é em grande parte porque sofremos como sofremos hoje. Não é a única razão, mas é em parte. Mas colocando isso de lado, qualquer Constituição que derive alguns dos princípios da revelação geral que Deus oferece para todos os homens, vai ter que ser a única base legítima para o Estado. Mas não é a única. Por quê? Porque num sentido, eu falei duas coisas, né? Uma delas é o pacto federativo. A outra é o fato de que esse pacto federativo, em quase todos os casos, excetuados aqueles nos quais há uma intencionalidade de rejeição dos princípios cristãos, que de fato acontece mais e mais, mas em todos os casos onde não há essa intencionalidade, de um modo ou de outro,
A tendência dos pactos federativos é buscarem material na fonte dos valores transcendentes da própria lei de Deus. Conceitos como justiça, verdade, beleza, alteridade, são conceitos que só fazem sentido numa concepção cristã do mundo. Imagine se você fosse criar um Estado, imagina só se alguém resolvesse criar um Estado desenvolvido numa concepção totalmente darwinista. Ah, desculpa, alguém fez isso, né? E foi horrível, não foi? Mas aquilo que pessoas como Hayek vão chamar de demarquia, aqueles valores que antecedem até um Estado democrático, sem os quais é impossível falar em democracia, justiça, verdade, mutualidade, esses conceitos, eles só surgem e só brotam de forma real no solo fértil da revelação de Deus. E na Bíblia eles são descortinados com clareza. Mas lembra que a revelação geral é suficiente para servir de luz para a humanidade. Ela não é salvífica. Ela é o suficiente até para nos apontar o pecado. Mas a revelação do Evangelho é outra, que vem e mostra de forma direta o que nós nunca alcançaríamos. Nesse sentido, o Estado está fundamentado, ainda assim, ele tem uma legitimidade teológica, vamos dizer assim, e nos seus melhores momentos é possível um Estado que não seja casado com uma igreja ou uma concepção religiosa, mas que tenha em suas raízes dependência de uma visão pactual e de uma fonte de princípios e valores transcendentes que possam permitir que esse Estado funcione com certo equilíbrio. Isso funciona mesmo para quem não é crente. Mas tem um probleminha, né? A esfera do Estado nunca vai poder criar valor. Eu falei que ela não cria valor. Ela também não vai poder ser o lugar onde se define democraticamente os valores transcendentes. Esse é um hábito que a gente tem hoje em dia. Quem é que define? O Estado. Algum tempo atrás, o vereador Ageu estava lá, acho que outros pastores presentes talvez estivessem lá, a gente estava numa reunião do Supremo Concílio, tinha uma comissão que estava trabalhando numa questão relacionada a casamento e divórcio, e estava lidando com uma situação muito complicada, caso concreto, mas precisava legislar de forma mais ampla. E eu tive a função de relatar no plenário. E quando eu relatei no plenário, entre as decisões que estavam sendo propostas, que havia ali a anulação de uma decisão prévia do Supremo Concílio, explicitamente revogar a decisão de número tal, pessoas no plenário levantaram a mão e disseram: por que revogar essa decisão? E a minha resposta foi: porque essa decisão foi tomada numa época em que a gente ainda achava que o Estado tinha legitimidade para determinar certas coisas, mas hoje a gente percebe que o Estado usou errado esse espaço que foi dado para ele. E alguém virou e falou: seja mais claro. Eu falei: porque se a gente fizer isso daqui vai aprovar casamento gay. Porque a decisão antiga, que tinha que ser revocada, dizia: a Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece os casamentos que são reconhecidos pelo Estado. Porque foi feito numa época que ninguém concebia que o Estado ia reconhecer um casamento que não fosse aquele que nós compreendíamos. Então era preciso revogar isso para dizer: nós desatrelamos agora o nosso reconhecimento do Estado. O Estado pode reconhecer o que quiser, nós só vamos reconhecer aquilo que tiver de acordo com a Bíblia. Lembra disso, reverendo João? Acho que teve até risada, né? Quando caiu a ficha, todo mundo: não, é óbvio, está na cara, e não teve discussão, porque era óbvio. Agora, essa função do Estado, deixa eu esticar só mais um pouquinho no Estado, daí eu passo para frente. Essa função aí do Estado,
ela vai ser feita em última instância, e eu sinto muito que a referência vai fazer alguém virar e falar, ele sabia que ele estava sendo muito americano. Mas não é isso não. Ela está ligada com o fato de que o Estado pode mesmo respeitar os direitos individuais e precisa, porque essa é a base, esses são os valores transcendentes da lei de Deus, aqueles direitos individuais que os americanos chamam de life, liberty and the pursuit of happiness. Ou seja, a liberdade para buscar a sua felicidade. Não é liberdade para ser feliz, liberdade para buscá-la. A liberdade individual. Por quê? Porque nesses direitos individuais estão o direito de ir e vir, está o direito de expressão e o maior de todos eles, que é o direito de crença. No caminho para cá recebi um WhatsApp de irmãos que estão trabalhando junto ao governo e que estão planejando uma conferência e queriam saber se a gente queria fazer uma parceria para discutir as ameaças às liberdades individuais, especialmente a liberdade religiosa e de crença que estão por vir no horizonte. A gente precisa entender que o que está sob ataque é isso. E se prepara, vai ser mais, porque o Estado está arrogando para si o direito de determinar e dizer essas coisas. Tá? Vamos em frente. Qual que é a próxima esfera? A esfera das unidades produtivas. A esfera do comércio e das unidades produtivas. Eu falei que o Estado não gera riqueza, mas existe uma esfera dentro da sociedade cujo propósito principal não é necessariamente punir o mal e recompensar o bem. O propósito principal, a razão da sua existência, é para gerar riquezas. A esfera das unidades produtivas, que é uma unidade produtiva? Uma fábrica, um armazém de artesanato, um ateliê, o que quer que seja, um lugar onde você produz algo ou vende algo. Tá? Elas devem estar sujeitas às limitações que são impostas pela esfera do Estado. As limitações na gestão da justiça e do equilíbrio, das balanças corretas. Por exemplo, uma das coisas que mais prejudica a economia no Brasil é a insegurança jurídica. O Estado não cumpre a sua função de dar a segurança jurídica, mas quer se meter em produzir. Por que o Estado, em vez de tentar produzir, não simplesmente garante balanças justas e julga aqueles que usarem balanças injustas e pune, e recompensa aqueles que usarem balanças justas? Às vezes a gente não... Eu não quero desviar por isso daí. Mas sabe que tem algumas coisas que a gente assume que são realidades inescapáveis, que todo mundo sempre creu nisso, que sempre foi assim, né? E vai olhar e não foi. Vocês sabiam que imposto de renda não é uma coisa universal, não é uma coisa que sempre existiu? Porque você lê na Bíblia, fala de imposto, não sei o que lá, mas geralmente não era imposto de renda. Ele era um imposto sobre propriedade ou ele era um imposto sobre transação. Ele era um imposto sobre compra, sobre gasto, primariamente. Você não penalizava alguém por gerar riqueza. Você queria compartilhar, mas é interessante que se você for para Eclesiastes 5, versículo 8, diz lá, não se espante quando numa nação você vê pessoas que abusam os outros e tomam dinheiro deles. E não fique espantado, porque acima de cada autoridade que faz isso, tem outra que o acoberta e outra ainda que o acoberta. Pode ir lá olhar. Parece que ali foi uma viagenzinha na qual Salomão foi tirado do tempo e do espaço e trazido para o Brasil atual. E aí fala, não se espante quando isso acontecer e quando eles alegarem para vocês, cada um ganha daquilo que a terra produz, o rei também precisa ganhar a parte dele. Notou a ideia? Não produz a riqueza, mas precisa tirar de quem produziu alguma coisa. Bom, o que é essa esfera das unidades produtivas? Ela funciona debaixo de algumas limitações que o Estado impõe para impedir que a economia seja dominante, para não trocar uma idolatria pela outra, não trocar a idolatria do Estado pela idolatria do mercado. Por isso que no título aqui eu falo de duas idolatrias que têm que ser combatidas, porque muita gente rejeita a idolatria do Estado e passa a idolatrar o mercado como se ele fosse soberano
na regulação das relações sociais. E ele não é. O mercado deve ter liberdade para estabelecer preços e valores, para que preços e valores aconteçam naturalmente, para que haja incentivo à produção. Mas o mercado precisa funcionar debaixo de um regramento essencial que impede a injustiça, que promove o bem, que media e gera segurança jurídica. Mas essa esfera das unidades produtivas, ela precisa ter a liberdade porque ela possui soberania de atuação no protagonismo para a produção de riqueza. O Estado garante que as relações sejam justas, tá? E aí o nosso irmão anglicano, John Rawls, pode até ajudar, porque ele tem lá um conceito de que ele chama de justice as fairness, justiça como equidade. É muito interessante. O Estado também impede o abuso, ele combate o monopólio, para que ninguém fique tão forte que esmague todos os restos. Enfim, o Estado impede a corrupção para que o poder econômico não se torne um outro tipo de Leviatã. Porque se não tiver o Estado para regular, o poder econômico muito facilmente vira um outro ídolo, um Leviatã que chama para si todas as coisas. Então, o Estado tem essa função regulatória. Mas a esfera das unidades produtivas precisa ter liberdade, ela precisa funcionar com relativa autonomia. E é pecado, escuta o que eu vou falar, é pecado o Estado constrangir ou impedir a geração lícita de riqueza. O Estado está abusando o seu papel e precisa ser colocado no seu lugar quando ele faz isso. E do mesmo jeito que nós, como cristãos, teremos que apoiar quando o Estado impedir o abuso econômico, nós precisamos dizer para o Estado: para de intervir naquilo que não lhe pertence, naquilo que cabe a outros. Do mesmo jeito que essas duas esferas se relacionam, eu falei que eu ia mencionar algumas delas, não todas. A próxima esfera que vale a pena a gente olhar é o que a gente chama da esfera das livres associações. As antigas guildas medievais, as modernas associações profissionais, as associações filantrópicas, todo momento em que homens livres, por homens aí, eu não vou tentar ser politicamente correto, todo mundo sabe que eu estou usando no sentido antigo, homens e mulheres livres se juntam para alcançar um objetivo comum. Seja esse objetivo comum um objetivo de serviço ou um objetivo de encorajamento ou proteção mútua de seus interesses. As esferas associativas são lícitas. É lícito que haja essa esfera, porque a sociedade humana não pode se organizar somente ao redor da riqueza ou da política. É preciso que haja situações onde homens e mulheres livres se reúnem para cumprir objetivos comuns que enriquecem a vida. Isso vai desde um Rotary, são sociedades lícitas, não aquelas que são ilícitas, mas desde um Rotary, que alguém pode virar e falar: mas não é uma perda de tempo, tem a igreja para servir. Desde um Rotary até, eu falo isso com cuidado, porque no conceito moderno nosso, a gente está lá com Engels na cabeça. Então, se eu falar a palavra sindicato, você já vai imaginar uma coisa totalmente distinta. Por isso que no texto eu falo das guildas antigas. Mas até uma associação profissional, onde artesãos de um certo campo se reúnem para comprar mais barato a sua mão de obra, ou para promover suas festas, seus festivais, para atrair pessoas. Isso é lícito, essa esfera associativa precisa ser garantida. Mas aqui vai a notícia para você. A igreja não está na esfera das livres associações. Se tivesse, a igreja seria um clube. Ela não está. A esfera da igreja é outra. A esfera das livres associações é lícita, mas a esfera da igreja é outra e tem função distinta. E a esfera da igreja, ainda que não seja a primeira que eu estou discutindo, ela tem alguns papéis muito curiosos. É na esfera da igreja
que todas as outras esferas podem encontrar balizamento. Quando eu falo a esfera da igreja, é a esfera da igreja e da religião, numa sociedade plural. É ali que se busca o balizamento para as coisas transcendentes que devem nortear as outras esferas também. Cabe à esfera da igreja cuidar daquelas coisas que transcendem a vida meramente social do homem, a vida meramente econômica e mesmo a vida política. Ingressou. Pronto, consegui. É na esfera da igreja ou da religião que nós vamos encontrar o norteamento transcendente e vamos encontrar também o fator de limitação às outras esferas. A esfera da religião é a esfera a quem cabe a função profética na sociedade. É aquela que denuncia o Estado, é aquela que resiste à idolatria do mercado, é aquela que resiste até mesmo os grupos de interesses específicos, mesmo quando legitimamente organizados, porque ela é a única que procura responder a algo que está fora do conjunto de diferentes esferas. Nesse sentido, ela tem uma intenção transcendente. Ela nunca deve ser constrangida pelo Estado. Ela também nunca deve assumir o Estado, na minha opinião. Como pensador reformado, eu creio que a esfera da religião não deve assumir o Estado. Aliás, vamos pensar no Antigo Testamento, sacerdote, rei, profeta. O profeta era subordinado ao rei? Em algumas matérias, sim. Não na maioria. Por quê? Porque quem é que mantinha o rei na linha? O profeta. E o rei podia fazer o que o sacerdote fazia? O que aconteceu com Saul? Perdeu o reinado. Porque... que legal! Realmente, né? Não foi Montesquieu, então, que falou de divisão de poderes? 3 poderes? Estava lá. Vamos esticar isso. Eu creio que a igreja tem o papel profético na sociedade. Ela denuncia a idolatria do Estado, ela denuncia a idolatria do mercado e ela denuncia a idolatria da cultura. Porque ela procura apontar para todo mundo algo fora e maior. Há outras esferas, e essencialmente a esfera da família é a básica, constituinte de tudo. A célula máter é o que a gente cresceu, aqueles que são mais velhos como eu, cresceram ouvindo lá em aula de educação moral e cívica. A família é a célula máter da sociedade, mas a esfera da família, ela tem direitos que antecedem a esfera do Estado, antecedem todas as outras esferas. Porque, de fato, ela está lá, na Constituição essencial. Mas a conceituação do que é uma família e do que cabe a uma família na Bíblia, ela é bem limitada. Ela é muito clara e ela é limitada. Limitada não no escopo de abrangência dela, limitada no sentido de que não são linhas muito tênues. As linhas são claramente delimitadas. É na família que você preserva a vida e multiplica a vida. É na família que você essencialmente aprende a cultivar e guardar. Portanto, a educação é função da família. É na família que você tem laços transcendentes de união que são reflexo das relações de Deus com suas criaturas e com Ele mesmo. Só na família. Só na família que a imagem e semelhança se manifesta. Quando Deus criou Adão e Eva,
Eu amo a forma como é expresso. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e oma os criou. É o que está escrito lá, né? Porque o que fala é, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e aí ele fala, versão masculina e versão feminina, Adão e Adamá. Depois é que Adão vai dar o nome de Eva, mas ali ela é varão e varoa, para usar um português antigo. Ou seja, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, uma criação com duas identidades distintas, mas semelhantes. Quiçá até reflexivo do fato de que Deus, no seu próprio ser, possui ali 3 subsistências distintas, mas iguais em todas as características. A família está ali, na questão essencial. Agora, para trazer isso para o final, para dar tempo da gente fazer perguntas, se quiser e tudo, como é que eu aplicaria isso na prática? Como é que eu ilustraria, para não ficar teórico demais, como é que eu ilustraria isso na questão específica da equidade na sociedade? Aquilo que os outros chamam de justiça social, questão da desigualdade e pobreza. Como é que eu poderia ilustrar essa ideia de como que as esferas de soberania funcionariam nesse caso teste, nessa discussão? Bem, o Estado precisa impedir abuso e ele regula relações entre diferentes esferas e os indivíduos para que não haja opressão econômica que perpetua desigualdades. Isso é função do Estado. Ele vai impedir a opressão econômica. Tá? Ele não pode usurpar a jurisdição original que cada esfera goza. Ele não pode arrogar para si o papel da religião, não pode se tornar o gerador das riquezas e nem pode tomá-las para si, assumindo a sua gestão final. Ele não pode dominar a ciência e a academia, não pode impedir, é que tem outra esfera que eu mencionei lá atrás, que é a esfera da produção intelectual e da academia. Ele não pode dominar a ciência e a academia, não pode impedir a livre associação, e não pode, de jeito nenhum, arrogar-se as funções que são originais da família. Se o Estado cuidar para que as relações não sejam relações que perpetuam desigualdades, se ele regular como as diferentes esferas da sociedade trabalham juntas, ele já cumpriu o seu papel de administrar a justiça. Agora, as unidades produtivas e comerciais, elas precisam gerar riqueza de forma justa. E elas precisam zelar, tanto zelar quanto gozar da liberdade de produzir riquezas em igualdade de oportunidades. Mas elas devem fazer isso com profundo respeito às outras esferas e reconhecendo que o valor das riquezas é relativo e não absoluto. Que o mercado tem soberania limitada. E o que limita o mercado são valores transcendentes, cuja regência se estende a toda a sociedade e que eles são conhecidos em outras esferas. O mercado não pode ditar verdade, não. E as associações livres? Como que elas contribuem para uma situação que combata as desigualdades? Elas agem para que os seus interesses individuais, suas ações de natureza livre, possuam voz coletiva na relação com o Estado e nas relações umas com as outras. Elas lutam pela igualdade de condições dentro do Estado e nas esferas produtivas, mas elas devem respeitar as outras esferas de atuação sem a tentativa de substituí-las. Elas não devem se colocar nunca como um Estado paralelo, porque isso é uma perversão da sua esfera adequada, e elas devem sempre evitar restringir a liberdade econômica ou lutar pela imposição dos seus interesses particulares ou ideologias nas esferas da família, da ciência e da religião. A forma como a esfera das livres associações, no caso brasileiro dos sindicatos, engajou-se na luta, foi exatamente na tentativa, inicialmente, de constranger outras esferas, como as produtivas, e eventualmente na tentativa de tomar para si o Estado e passar então a ter um Estado que era ditado por lutas emancipatórias. E olha até onde isso nos trouxe.
Então essas esferas têm, a esfera das livres associações tem um papel a cumprir e ele é importante. Além do que, é dentro dessas esferas também que nós vamos encontrar associações que são criadas para benemerência, que é uma expressão de um valor transcendente do reino de Deus. Mas a igreja ou religião, essa sim, ela tem um papel profético muito importante porque ela milita para que os seus valores transcendentes informem e formem as outras esferas terrenas. Tá? Eles trazem os valores do reino de Deus para essas esferas. Isso é feito como? Isso é feito somente pela pregação da sua mensagem de reconciliação com Deus. Não há outra espada que a igreja deva portar, exceto quando ela está resistindo à opressão de uma esfera externa. Aí eu não vou nem entrar na discussão de quão bom espadachim o John Knox foi. Mas todos vocês sabem que foi quando precisou. Tá? Mas a espada principal que a esfera da religião, e no caso da igreja, a verdadeira religião, carrega, essa é a pregação da palavra. Tá? A pregação da sua mensagem de reconciliação com Deus. Mas essa pregação implica a mensagem de reconciliação terrena. Ela faz parte da mensagem do Evangelho. Cabe à igreja o papel profético de anunciar justiça e graça de Deus, de propor caminhos e mostrar que a lei maior, que a lei do amor, ela precisa cumprir o seu efeito transformador da sociedade. Seu papel é norteador e ela nunca deve assumir jurisdição sobre aquilo que pertence às outras esferas, mas ela deve embaraçar o mandato ou perverter os propósitos. Mas ela deve sempre interagir com as outras esferas, apontando cada esfera para aquilo que é transcendente, para aquilo que é maior que todas as esferas. Esse é um papel importante que a igreja precisa cumprir. E esse é um papel que muitas vezes nós temos falhado. Tá? Quem luta por justiça é o Estado. Quem clama por justiça são várias das esferas. Quem aponta os caminhos da justiça precisa ser a igreja. Ela precisa apontar esses caminhos. É assim que ela exerce o seu papel na sociedade. Tá? Isso significa várias coisas. Eu não vou entrar em discussão, mas de uma forma bem prática na minha vida, eu pessoalmente tenho dificuldade em carregar duas espadas ao mesmo tempo. Eu creio que a espada da palavra, ela tem demandas exclusivas. A espada do Estado tem demandas exclusivas. Eu acho que é legítimo para um crente carregar qualquer uma dessas duas espadas. Eu não conseguiria carregar as duas ao mesmo tempo. Então, se chamado para carregar uma espada que não seja da palavra, eu temporariamente colocaria em depósito a espada da palavra. E enquanto carregar a espada da palavra, eu não abro mão desse papel profético, assumindo qualquer protagonismo em outras das esferas. Tá? Mesmo em termos das esferas associativas e tudo, não só do Estado. Mas como é que fica mais para frente? Se você rejeitar a idolatria do Estado, rejeitar a idolatria do mercado, rejeitar qualquer esfera chamando para si uma função que não lhe cabe, e olhar para a sociedade estruturada dessa maneira, eu creio que a gente tem o começo de um caminho melhor. Um caminho que é, de fato, um caminho de mais prosperidade e um caminho no qual eu creio que a igreja ganha maior liberdade para cumprir o seu papel profético, que no final das contas é o que eu creio que é o papel principal que me interessa. Os outros são todos válidos. Para mim, ver a igreja cumprindo seu papel profético é o que move meu coração. Rejeitadas as idolatrias, que vão propor algum tipo de redenção humana, como se ela fosse econômica, social, estética ou de qualquer outra fonte, cabe-nos trabalhar conscientemente dentro de cada
esfera. Tem uma referência aí, eu vou dizer de onde vem a referência. Essa referência de comensais das virtudes e adversos dos vícios vem de um poema chamado Aos Vícios, do poeta que era conhecido pela alcunha de Boca, não vou falar Boca da onde, mas o Matos tem um poema no qual ele fala, não nos fez Deus, de uma só natureza nos fez Deus, somos todos maus, somos perversos. Ele fala de uma só natureza Deus nos criou, não de duas distintas. Aí quando você acha que ele vai falar, tudo, ninguém presta, ele vira e fala, somos maus, somos perversos, só nos distingue o vício e a virtude, de que alguns são comensais e outros são adversos. E nesse instante, o grande inimigo do Padre Vieira, eu acho que ele acertou na mosca, ele quase que escorregou para um calvinismo. Porque o que ele disse ali foi, a queda nos coloca numa situação na qual a nossa relação com vícios e virtudes é uma relação na qual todos nós temos um sério problema, com pouca virtude e muito vício. A pergunta é do que é que eu sou comensal e do que eu sou adverso. No final das contas, sabendo que toda nossa regência, em cada esfera, ela é finalmente penúltima. Ela não é final. E que ao cabo, no final das contas, a única regência final e absoluta que existe, que não está dividida em soberania distribuída, nem responsabilidade compartilhada, mas que é final. Aquela que é a regência final de todas as coisas. Ela está nas mãos de Deus. E Ele nos chama para sermos responsáveis dentro das esferas que Ele nos coloca, porque Ele conduz todas as coisas de forma definitiva, para a glória dEle, mas é para nosso deleite. Que Deus nos abençoe.